lugar de mulher é no fogão. É limpando casa, é lavando louça, é cuidando de criança, é sendo submissa ao marido. Não gostou? Então escuta essa. Quando eu era criança, os meus pais brigavam muito, tipo, muito mesmo. E aí teve um momento lá da briga deles que eles decidiram se separar. E aí eu e meus irmãos fomos morar com o meu pai em um barraco de madeira no quintal da minha avó paterna. Tá, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O tempo passou e depois de muitas brigas, meus pais decidiram se acertar e voltar. E aí fomos todo mundo feliz morar junto ali e tal. Tempos depois, em um período de fortes chuvas, que geralmente acontece lá no final do ano, novembro, dezembro, sabe? Aquela chuva bem forte. Nós fomos acordados na madrugada com um barulho assustador. Era o barranco de trás da casa que estava descendo e empurrando a casa. Enquanto isso, na parte da frente, o barranco também estava caindo, ele deslizando. Então a casa sendo empurrada e sem nada ali para segurar. Aí, em desespero, os meus pais tiraram a gente de casa e pegaram tudo que eles podiam pegar ali na hora. E aí nós fomos para um centro comunitário e de lá fomos morar numa escola onde a gente ficou ali por alguns meses. Depois de muitas brigas dos meus pais, não entre eles, também, mas ali com os moradores, né, que tinha outras pessoas que moravam ali no local, a prefeitura então decidiu fazer o trabalho dela. Olha que legal. E não foi porque a gente chamou o jornal local não, tá? Foi coisa assim, de mão brava deles, né? Enquanto a casa não ficava pronta, né, e as aulas iriam iniciar, o que aconteceu? A gente tinha que sair daí. E aí fomos nós novamente, com mala e tudo ali, morar na casa da minha avó paterna. E ali a gente ficou até a casa ficar pronta. Foi maravilhoso? Não foi maravilhoso, porque coitada da minha avó, né, uma senhora com 50 crianças na casa, não era fácil, né? E aí passou o tempo, né? Todo mundo fomos morar na nossa casa, ali, família feliz, maravilhosa, você vai indo pra aí. Não, não pra aí não, calma aí, tem mais. Os meus pais decidiram novamente brigar, se separar. E aí a minha mãe encontrou outra pessoa, foi morar embora, foi morar em outro lugar. E eu morei com meu pai e meu irmão, porque minhas duas irmãs já eram casadas, né? Então não tinha sua vida. Eu me vi obrigada a ser a mulher da casa, a fazer comida, cuidar da casa e tudo mais. Foi um desastre total. Eu não sabia nada. Eu queimava comida, estragava tudo, fazia carne sem tempero. Não problemão. Aí meu pai também encontrou o amor da vida dele, casou, foi embora, que estava eu morando sozinho com meu irmão. E aí nós tivemos nossos conflitos, nossos probleminhas, de não deu muito certo. Em uma briga muito forte entre eu e meu irmão, o que aconteceu? Eu fui embora de casa, fui morar sozinha. O tempo se passando, casada já, vivendo outras aventuras, vivendo aventuras com meu marido ali, outras coisas. E aí, já sendo mãe recente, o que acontece? Nós tivemos que nos desfazer dos móveis e morar de favor na casa da minha sogra. A condição vai ficando boa, né? Até que a gente pudesse, né, ter condições de ter o nosso lar. Foram muitos desafios. E aí teve um momento em que, morando ali, né, de favor, eu comecei a lembrar dessas histórias que eu acabei de contar, né? E eu me questionei, por que eu tive tantas perdas de lares? Por que eu coleciono tanta história de lar desfeito nos dois sentidos, né? Eu sou amaldiçoada? Eu tô destinada a não ter um lar feliz? Eu pensava isso. E foi aí que eu entendi que, por conta das histórias que eu vivi, eu acabei me permitindo não querer um lar. Olha que interessante. Porque eu lembro de sempre fugir das responsabilidades da casa, arrumando outros compromissos, outras coisas. Que a minha mãe, por exemplo, brigava muito comigo, porque eu sempre tinha alguma coisa pra fazer. Eu sempre tinha um compromisso pra eu não ter que ficar em casa ali pra ajudar no serviço de casa. Era uma coisa que eu fugia, sabe? Por exemplo, na escola, eu faltava muita aula. E quando eu ia, eu pulava o muro. Mas quando tinha um trabalho pra fazer depois da aula, eu ia. Por quê? Pra não ter que ir pra casa fazer serviço de casa. Você entende isso? E foi justamente com tantas perdas e com tantas referências de um lar infeliz e tal, que eu cresci com esse entendimento de que eu não sou obrigada a cuidar da casa e que eu faço o que eu quero na hora que eu quero, entende? Do jeito que eu quero. É engraçado, né? Eu já casada ali e tava morando com meu esposo e tudo mais, eu comecei a perceber que algumas coisas dentro dessa casa quebravam. Comecei a perder algumas coisas, algumas coisas estragavam. Cara, tanta roupa que eu joguei fora porque eu não lavei na hora, tal, estragou, tipo assim, é uma coisa muito, muito estranha. Então, sim, eu tinha uma maldição. Sim, eu tinha uma maldição, que era desprezar o meu lar. E com isso, eu acabava trazendo aquilo que eu mais desprezava e era algo que eu vivia muito na minha vida, na minha infância, que era uma vida de miséria. Eu atraía a miséria na minha vida por conta das minhas atitudes, por conta do que eu pensava, né? E aí, quando eu perdi a minha casa pela última vez, graças a Deus acabou isso na minha vida, eu percebi que aquela frase fazia o total sentido. Quem não valoriza, perde. Isso é muito real. E por dizer que eu não gosto de cuidar da casa, de ser dono de casa, eu desprezava. E é por isso que eu perdi. E perdi algumas coisas. Então eu precisei ressignificar tudo que eu vivi pra perceber que sim, eu já tinha me entregado uma família linda e que jamais passaria pelos mesmos traumas. E todas as perdas que eu tive na minha infância, tudo que eu passei, todos os traumas, não eram culpa minha. E sim, Deus estava cuidando de mim todo esse tempo. É como diz nossa querida amiga Fabiola Mello, né? Gerar um testemunho dói. Era isso que estava passando comigo. Eu estava passando por situações para gerar um testemunho. Então hoje, eu valorizo muito isso. Eu amo a minha casa, amo a minha família. E eu busco sempre valorizar tudo que eu já tenho, sempre preocupar muito com aquilo que eu ainda quero ter. E hoje eu busco desempenhar uma das maiores missões que Deus já me entregou, que é cuidar da minha família. Agora me diga se o lugar da mulher é ou não cuidando da casa.